Olá pessoal, vamos dar continuidade na nossa, no nosso, na nossa introdução ao comércio, à gestão do comércio internacional, certo? Vamos para a pergunta 19. O que são as barreiras técnicas de regulamentação sanitária e fitossanitárias? Barreiras técnicas são aquelas produzidas por normas e ou regulamentos técnicos aplicados pelos países. Regulamentos técnicos são conjuntos de regras elaborados pelos governos cujo cumprimento é obrigatório. Normas técnicas são padrões elaborados por agentes privados como a ISO, International Organization for Standardization, de cumprimento voluntário para atestar o cumprimento das normas e regulamentos, que são utilizados os procedimentos de avaliação de conformidade feitos, por exemplo, por laboratórios e entidades privadas. Essas normas e regulamentos existem para garantir e harmonizar a qualidade, segurança e as especificações dos produtos a serem importados, podendo transformar-se em barreiras por estabelecer, por exemplo, procedimentos excessivamente burocráticos para evitar importações. Regulamentação sanitária e fitossanitária correspondem às normas aplicáveis aos produtos importados para proteger 1. A vida humana ou animal de doenças transmitidas por alimentos. 2. A saúde humana de doenças transmitidas por animais ou plantas. E 3. Animais e plantas de pestes e doenças. Resumo do que eu comentei com vocês na última aula em relação à questão da importância dessa barreira fitossanitária. Apesar de que alguns países utilizarem essa obrigatoriedade, essa legislação da fitossanitária para, vamos usar uma palavra chuta, para embaçar na negociação, para que ela não ocorra, para que ela demore, para que acabe desgastando, para que desgaste a negociação e ela não aconteça, ok? Isso é bem passível de acontecer também em negociações internacionais. É mais comum do que a gente imagina, certo? 20. O que é regra de origem? São as normas aplicadas para verificar a verdadeira origem de um produto. São importantes porque os governos utilizam-se dessas regras para aplicar medidas compensatórias, direitos antidumping, salvaguardas, cotas de importação de têxteis e tarifas preferenciais concedidas a outros países por meio de acordos. Regras de origem, assim, podem ser elaboradas por cada país. Para essa finalidade, ou dentro de acordos para a liberalização do comércio, de forma a garantir que as preferências concedidas a um país não sejam aproveitadas por outro. Acordos como o Mercosul e a NAFTA, entre os Estados Unidos, México e Canadá, possuem suas próprias regras de origem. Para aferir a procedência de um produto e aplicar as tarifas preferenciais, considera-se primeiro o fato de o produto ter sido totalmente obtido com materiais oriundos de países membros, de acordo com do acordo em questão. Nessas circunstâncias, o produto está qualificado e recebe tratamento preferencial. Se, por outro lado, contiver uma porção importada de fora do acordo, ainda é possível receber o mesmo tratamento, desde que o produto cumpra certos requisitos. As condições para a concessão de preferências tarifárias seguem 3 métodos distintos, sendo que cada acordo pode optar por um ou por uma combinação deles. Primeiro, conteúdo regional mínimo, ou a presença de um mínimo de valor agregado por países membros do acordo no valor final do produto. Segundo, salto tarifário, ou a transformação das matérias-primas que possibilite a sua mudança de classificação tarifária por produto final. E terceiro, operação insuficiente ou a existência de transformação efetiva das matérias-primas importadas. Isso são as regras de origem, ok? Não é um padrão,
cada acordo, cada acordo ou cada acordão entre países tem seus próprios pré-requisitos, certo? Suas próprias opções. 21. Um que é subsídio. Subsídio. Subsídios são benefícios concedidos pelo governo a determinados setores, por meio da transferência de recursos, isenção de tributos ou aquisição de bens a preços não comerciais. Todos os subsídios são condenados, mas somente aqueles que injustamente prejudicam produtos competitivos. Eita, que o gago agora pegou. Competitivos. E diminuem a eficiência da produção global, como os direcionados ao aumento das exportações ou do consumo de bens nacionais em relação aos importados. Os subsídios se dividem em produtos adicionáveis que são permitidos, mas, se causarem prejuízos a outros países, podem ser objeto de retaliação. E não acionáveis. Em geral, nos dois primeiros casos, os países podem impor medidas compensatórias por si mesmo ou podem trazer a questão para ser julgada por uma outra parte. Subsídio, pessoal, eu vou dar um exemplo de subsídio que acontece muito em nosso país, assim, nem é questão internacional, é questão local mesmo. Vamos dizer que uma empresa grande de papel que seja, só um exemplo. Uma empresa grande está querendo se instalar no estado de Pernambuco, ok? Aí essa empresa vai gerar, digamos que 10 mil empregos, não só no estado, mas na cidade que ela for ser instalada. E para isso, ela vai negociar com o governo, tanto estadual quanto o governo municipal, para ver o que eles podem oferecer a eles. Existe tratos que são feitos com empresas e com o governo, que o governo pode ceder terreno, o governo dá isenção tributária, estadual ou municipal. Eles só podem mexer nos tributos e impostos que são de responsabilidade deles, certo? Por exemplo, o ICMS, ele é um imposto estadual, certo? Ele é um imposto estadual, um governo municipal, ele não pode se meter nisso. Já o ISS, que é o imposto sobre serviço, ele é um imposto misto, mas a sua grande cota, ela é municipal, ela fica para o município. Perdoe, gente. O ISS, ele é um imposto municipal, então o governo do estado não pode se meter com a negociação desse imposto para essa empresa que vai ser instalada na cidade, certo? E dado as opções para a empresa vai dar contrapartida se vai ser viável para eles se instalarem na cidade e no estado que eles estão interessados, que eles fizeram a oferta, ou não. É mais ou menos isso, mas estamos falando de empresa e governo. No mesmo caso seria entre países também, ok? A diferença é só a esfera em que está sendo aplicada essa negociação. Estamos falando de nível estadual, municipal. E quando falamos de comércio internacional, estamos falando de países e o mundo, né? Estamos falando da versão mais macro possível. Continuando. O que é dumping? Já vimos isso, mas vamos continuar com outras palavras, tá? Dumping é o uso de certas medidas para tornar o preço do produto importado menor no país de destino do que no de origem. O dumping pode ser resultado, por exemplo, da utilização pelos governos de leis fracas que permitam a destruição do meio ambiente para baratear a produção. Com isso, o produtor pode diminuir o preço de seus produtos nos mercados externos e prejudicar a indústria de outros países. Lembrando que, de qualquer forma, tem que ter equidade. Certo? A equidade nessa situação, ela se impõe até para a saúde financeira
e local de todos os países, certo? Número 23. O que são medidas compensatórias e direitos antidumping? São as medidas que os governos podem tomar quando, respectivamente, percebem que há a utilização injusta de subsídios ou a práticas de dumping por outros países. Essas medidas podem levar, por exemplo, ao aumento de tarifas alfandegárias dos produtos em questão, que aí acaba quando há o aumento das tarifas em algum produto, exatamente para fazer a equidade do comércio local, para que os produtos fabricados ou fornecidos pelo comércio local, ele tenha uma condição de concorrer com o importado, certo? Não é uma cobrança abusiva que é feita em relação ao produto, mas ela é uma forma de balancear o mercado, de balancear o comércio, ok? Que são salvaguardas? Aos governos é aberta a possibilidade, após investigação pelas autoridades governamentais, em que se verifique que, primeiro, um determinado produto tem sido importado em quantidades crescentes e, segundo, isso prejudica grande parte da produção nacional de artigos concorrentes. Proceder à aplicação de salvaguardas, isso significa que os governos poderão temporariamente aumentar as tarifas incidentes sobre os produtos estrangeiros concorrentes ou impor cotas de importação a esses produtos, mas somente para promover ajustes que aumentem a competitividade no setor nacional atingido. Resumo que eu comentei ainda agora, né? O governo em questão, além disso, deverá oferecer compensações aos outros países prejudicados pela aplicação das medidas. Como tudo, tem uma contrapartida, né? Questão número 25. Que é propriedade intelectual? Propriedade intelectual são os direitos que se referem à proteção das criações da mente humana, como patentes, direitos sobre invenções, marcas, direitos sobre sinais visuais usados para individualizar um produto ou serviço, podendo conter palavras, números, figuras, cores. Desenhos industriais, direitos sobre os aspectos ornamentais de produtos como formas, linhas, motivos, cores. Direitos de autor, direitos sobre a reprodução de livros, canções, programas de computador e etc. E indicações geográficas, direitos referentes à origem de um produto, como vinho Bordeaux, proveniente de uma região específica da França. Outros vinhos não poderão utilizar essa denominação se não forem produzidos nessa região. Os italianos gostam muito de utilizar assim, essas nomenclaturas nos produtos que eles fazem, né? Apesar de não aplicarem bastante. Mas, por exemplo, calabresa, a calabresa e tem outros produtos também que não me vêm na memória agora para lembrar vocês, mas são produtos feitos na Itália, na França, no país europeu ali, que eles colocam o nome do produto na região. Assim como tem a linguiça calabresa, que é feita na região calabresa da Itália. Tem a linguiça toscana. Tem N produtos que podem ser, que a gente pode comentar aqui, mas vamos continuar, né? 26. Que são procedimentos aduaneiros e facilitação de comércio. Procedimentos aduaneiros são os trâmites burocráticos enfrentados por importações e exportações na alfândega de cada país. Facilitação de comércio, por sua vez, são medidas acordadas pelos países para simplificar os procedimentos aduaneiros, aumentar o grau de transparência e informação dos setores produtivos, melhorar logística e transporte de produtos, aumentar a cooperação entre aduanas, etc. Essas medidas visam a diminuir os custos de importação e exportação,
sobretudo burocráticos, e aumentam o fluxo de comércio entre países. Organização Mundial do Comércio, a OMC, certo? Vamos lá para a nossa última questão desse vídeo, que é a questão 27. O que é a OMC e como se estrutura? Vamos lá, um texto curto. A OMC é uma instituição internacional fundada em 95 e responsável tanto pelo monitoramento da implementação pelos Estados dos seus acordos constitutivos, quanto pelo julgamento de disputas entre países com relação a esses acordos. Além disso, a OMC também é responsável por organizar as rodadas de negociações entre os países membros. A sua estrutura principal gira em torno da Conferência Ministerial, órgão que se reúne a cada 2 anos e que é formado por ministros de cada país membro, sendo responsável pela tomada de decisões dentro... Vamos lá. Rapidinho, gente. Saiu aqui do prumo. Vamos lá. Por isso que eu tinha me perdido. Tinha saído da página. Mas, continuando. Vamos lá. Abaixo dele há o Conselho Geral responsável pela direção geral da OMC, podendo inclusive reunir-se como órgão de solução de disputas entre países, como Comitê de Negociações Comerciais e como órgão da revisão de políticas comerciais de cada país. Abaixo desses há os Conselhos de Comércios de Bens, Serviços e Propriedade Intelectual, além de diversos comitês e grupos de trabalho especializados divididos em tópicos como agricultura e meio ambiente. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa introdução à gestão comercial internacional, certo? Vimos aí algumas questões básicas, algumas informações em relação ao que é a OMC, para que serve a fitossanitária, como foi surgida a OMC, o que é um acordo entre países membros, entre outras informações importantes em relação ao comércio internacional, certo? Espero que tenham gostado, tenham um bom estudo. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.